dando volta no tento assim. Faça um X nele aí assim, ó. E faça um X aqui atrás também, ó. Agora eu giro. E faça um X aqui, ó. Agora ele gira, ele faz o X aqui na esquerda. E gira para a direita assim, ó. Giramos o tento para a direita. Sobre um. Sobre um aqui na direita também. Assim. Saímos para a direita aqui, ó. E fazemos um X também aí, ó. Junto com de frente o outro X da esquerda aí, ó. E giramos ele para a esquerda. E continuamos para a esquerda agora. Sobre 2. Aqui no meio sobre 2 também. São umas galinhas aí fazendo barulho, mas você não preocupa não, que o batidão aqui é assim mesmo. Sobre 2, indo para a esquerda. Sai para a esquerda aqui sobre 2. Assim. Sai para a esquerda e gira ele para a direita. Assim. Aqui no meio fazemos sobre 2. Sobre 2. E saímos para a direita aqui sobre 2. Giramos ele para a esquerda outra vez. E agora aqui tem 3 tentos, ó. Então quando tem 3 tentos, a gente já começa a travar ele. Começa assim, ó, por baixo de um. Por baixo de um. Por baixo de um, sobre 2. E aqui no meio, sobre 3. Assim. Aqui na esquerda dele. Aqui na esquerda vamos fazer por baixo de um. E sobre 2. Por baixo de um. E sai para a esquerda sobre 2 aqui, assim, ó. Baixa um sobre 2, gira para a direita. E já encontramos 3 aí, ó. Então desses 3 a gente faz por baixo de um e sobre 2. Por baixo de um. Baixo um sobre 2. E aqui no meio sobre 3. Sobre 3 assim. E aqui na esquerda dele a mesma passada de trás. Por baixo de um. E sai para a direita por cima de 2. Gira para a esquerda outra vez assim. E agora tem 4 tentos aí, ó. Então quando tem 4 tentos na direita, fazemos baixo 2 e sobre 2. Baixo de 2 e sobre 2. Baixo 2, sobre 2. E aqui no meio tem 4 tentos. Então tem 4 tentos, vai sobre 4.
sobre 4 assim. E aqui na esquerda tem 4 tentos aí. Vamos fazer por baixo de 2 e sobre 2. Mesma passada que eu fiz na direita. Sobre 2. Sai para a esquerda. E gira para a direita outra vez assim. Por baixo de 2. Assim. E por cima de 2. Baixo 2 sobre 2. Baixo 2 sobre 2. E aqui no meio sobre 4. Sobre 4. E aqui na direita, vamos repetir a passada de trás outra vez. Baixo 2. Assim. E sobre 2. Baixo 2. Sai para a direita sobre 2, assim. Gira ele de novo. Agora aqui na esquerda tem 5 tentos. Então quando tem 5 tentos, vamos fazer sobre 1. Vamos chegar até aqui com ele. No outro, quando chegava aqui, ó, que formava 5 tentos aqui no meio, começava por baixo de 1. Esse aqui não, esse aqui a gente continua dando volta nele. Continua com ele por cima aqui, ó. Entrei aqui, igual no outro, por cima de 1, por baixo de 2, por cima de 2. E aqui no meio ele vai por cima dos 5 que estão aqui. É por cima dos 5. Meu dedo vai atrapalhar um pouco aí. Apertar um pouco aqui. Por cima de 1, por baixo de 2. E sai para a esquerda aqui por cima de 2. Gira ele para a esquerda, para a direita. Eu tenho que segurar ele aqui atrás com o dedo para ele não sair do bordinho aqui. Senão ele sai do borde e aí fecha. Por cima de 2 aqui. Por cima de 1, por baixo de 2. E por cima de 2. E aqui no meio por cima de 5. 2, 4, 5. Por cima de 5. Sigo girando ele. E aqui do lado. Giro ele para a esquerda agora. Agora aqui na direita ele muda a variação. Ele muda a variação sempre na direita. Baixo de 2 e sobre 2. Continua girando ele sobre 2 aqui. E sobre 6 no meio, ó. Sobre 6 aqui no meio. Sobre 6 no meio. Sobre 2 por baixo de 2. E sai aqui na esquerda sobre 2. Gira ele um pouco para a direita assim. Segura ele aí para ele manter a posição. Ele fazendo ordens trio. Sobre 2, baixo 2, sobre 2. Sobre 2. E aqui no meio sobre 6. Aí no meio sobre 6. Mesma passada lá de trás. Aí, sobre 2, baixo 2, sobre 2. Sai para direita sobre 2. De direita para esquerda aqui agora ele muda a variação de novo. Por baixo de 1. Por baixo de 1 assim. 2.
E continuamos, sobre 2 aqui, e aqui no meio sobre 2, 4, 6, 7, sobre 7 aqui no meio. Continuamos dando volta com ele. Sobre 2, por baixo de 2 e sobre 2. Por baixo de 1, sobre 2, por baixo de 2, sobre 2. Sai aqui na esquerda sobre 2. Arrumando ele aqui no board. Por baixo de 1, sobre 2, por baixo de 2 e sai sobre 2 aqui. Sobre 2. E aqui no meio sobre 2, 2, 4, 6, 7. Sobre 7 aqui no meio, tem até que contar. Por baixo de 1, sobre 2, por baixo de 2, sobre 2. Gira ele um pouquinho para a esquerda. E aqui agora vai por baixo de 2. Muda a variação de novo. Mas vai começando a firmar já, conforme vai dando volta. Sobre 2. Sobre 2 aqui, sai sobre 2 aí. E aqui no meio, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Aqui no meio sobre 8. Assim. Sobre 8. E aqui na esquerda por baixo de 2. Mesmo passado lá de trás. Ele está amarrado o pé do tênis aqui para ele não soltar. Não assuste não com esse montão de elástico que está aqui. Por baixo de 2. Sobre 2, por baixo de 2. E sai aqui na esquerda sobre 2. Assim. Gira ele um pouquinho. Se entrar para dentro ali depois bagunça. Por baixo de 2, sobre 2, por baixo de 2 e sobre 2. E aqui no meio sobre 2, 4, 6, 8. Sobre 8. Saiu do foco aí, desculpe. Por baixo de 2. Mesmo passar lá de trás, por baixo de 2, sobre 2 e por baixo de 2. Sai para a direita de lá por cima de 2. O tecido dele é sempre 2 por 2. Cambiando as variações sempre na direita. Tira para a esquerda aqui. E agora vai sobre 1, por baixo de 2. Assim. Sobre 1, por baixo de 2, sobre 2 e por baixo de 2 e sai por cima de 2. Assim. Aí. Sobre 1, por baixo de 2, sobre 2, por baixo de 2 e sobre 2. Agora aqui no meio, sai sobre 2 e aqui no meio já tem 2, 4, 6, 8, 9. Quando ele forma 9, aí já começa a tramar o meio. Baixo 1, sai aqui sobre 2 e aqui por baixo de 1. Assim. Por baixo de 1, sobre 8 aqui no meio. Sobre 8. E aqui na esquerda, sobre 1 e por baixo de 2, assim. Sobre 1 por baixo de 2. Sobre 2 por baixo de 2 e sobre 2. Assim. Por baixo de 1, assim. Por baixo de 1 e por cima de 8. Por cima de 8 aqui no meio. E por cima de mais um ali na direita. Assim. Por cima de 1. Por baixo de 2. Por cima de 2, por baixo de 2.
e sai ali para a direita dele por cima de 2. Sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 2 e sobre 2. Assim. Por baixo de 2 e por cima de 8. Ajustamos ele aí. Assim. Sai aqui para a esquerda, sobre 2. Por cima de 2, por baixo de 2, por cima de 2, por baixo de 2 e sai na esquerda sobre 2. Por cima de 2, de esquerda para direita. Por cima de 2, por baixo de 2, sobre 2, por baixo de 2 e sobre 2. Dá para ver bem aí a passada. E apertamos. Esquerda. Por baixo de 2, sobre 8 e sobre 2 aqui na direita. Sobre 2, por baixo de 2, estamos. Assim. Chegar com o dedo ali perto do outro. Assim. Sai aqui na direita sobre 2. Por cima de 2. Vai sair aqui por cima de 2. Ficou por baixo de 1. Sobre 2. Baixo 2. Sobre 2. Baixo 2. E sobre 2. Primeiro vai aumentando as variações. Passador muito fácil de fazer porque as passadas dele são bem definidas. Por baixo de 3 e sobre 8. Sobre 8 assim, várias vezes para andar um pouco mais rápido. Aí. Assim. Baixo 1 sobre 2. Baixo 2 sobre 2, baixo 2 e sai aqui sobre 2, na esquerda dele. Baixo 1 sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 2 e sobre 2. E na variação do meio, por baixo de 3, igual lá atrás. Aí já começa a formar o tecido do meio. Assim. Sobre 8. E aqui na direita, por baixo de 1. Vou ajustar um pouco aí. Aí. Assim, por baixo de 2, sobre 2, por baixo de 2, sobre 2, por baixo de 2. E sai aqui na direita sobre 2. De 2, sobre 2, por baixo de 2, sobre 2. E na variação do meio, ele já entra por baixo de 4. Assim. Por baixo de 4 sobre 8. E aqui na esquerda, aperta ele um pouco contra o outro aqui. Por baixo de 2, sobre 2, por baixo de 2, sobre 2, por baixo de 2. E sai aqui na esquerda sobre 2. De esquerda para direita, por baixo de 2. Assim. Por baixo de 2. Sobre 2. Por baixo de 2. Sobre 2 e por baixo de 2.
assim, por baixo de 4 sobre 8, e aqui na direita por baixo de 2, por baixo de 2, sobre 2 por baixo de 2, assim, sobre 2 e por baixo de 2, aí, sai lá para a direita dele sobre 2, assim. E aqui agora ele muda a variação de novo, de direita para esquerda, sobre 1 e por baixo de 2. Sobre 1 por baixo de 2. Sobre 2 por baixo de 2. Sobre 2 e por baixo de 2. E sai aqui para o meio dele sobre 2. Assim. E aqui na variação do meio agora ele entra por baixo de 5. Assim. Por baixo de 5. Sobre 8. E aqui na esquerda sobre 1. Igual lá atrás, sobre 1 e baixo 2. Assim. Sobre 1 baixo 2. Sobre 2 por baixo de 2. E saí aqui, que é onde é que eu tinha parado. E entrei já sobre 1 baixo 2. Sobre 2 baixo 2. Sobre 2 baixo 2. E saí aqui no meio sobre 2. Então já estou com ele parado aí já. Que é para eu tento firmar, porque como eu vendei ele, senão ele solta. Sobre 2. E aqui entra por baixo de 4, de 5. A variação do meio. Por baixo de 5. Assim. Eu coloquei, adicionei outro tento de 1,5 metro, que já vai para 6 metros. Adicionei um de 2,5 milímetros, estava trabalhando com 2, então vai ficar um pouquinho diferente, mas é um tento que eu tinha por aqui. E aqui sobre 1, baixo 2, vou passar 2 lá a vez, sobre 2, baixo 2, assim, sobre 2 e baixo 2, e sai ali na direita dele sobre 2, assim. Atenção, ele está comprido, porque acabei de sobre 2 e baixo 2, sobre 2 e baixo 2, vou passar eles todos para depois extensar o tento, sobre 2, baixo 2, e sai aqui no meio dele sobre 2, por baixo de 6. Vai ficando difícil de passar agora, porque vai aumentando os tentos para passar. Por baixo de 6 assim. Por baixo de 6 sobre 8. Sobre 8. E sobre 2. Aqui no meio. Na esquerda é sobre 2. Sobre 2 e baixo 2. Vou passar logo todo. Sobre 2, baixo 2. Assim. Sobre 2 e baixo 2. E sai. E de esquerda para direita. Sobre 2, baixo 2. Assim. Sobre 2, baixo 2. Assim. Sobre 2, baixo 2. Sobre 2, baixo 2. Sobre 2, baixo 2. E sai aqui sobre 2 no meio. Vai aumentando as passadas e tem que passar muitas vezes.
mas eu acho que dá para entender bem. O moto tenta me atrapalhando aqui. E aqui na passada do meio, por baixo de 6, igual lá atrás. Por baixo de 6, assim. Sobre 8. Sobre 2 aqui na direita, baixo 2. Assim. Sobre 2 e baixo 2. Sobre 2 e baixo 2. E sai lá sobre 2. Por baixo de 1 assim. Por baixo de 1. Sobre 2 e por baixo de 2, assim. Sobre 2 e por baixo de 2, assim. Sobre 2 e por baixo de 2 e sai aqui no meio dela sobre 2. Aperta ele de novo. Por baixo de 7. Falta só uma passada, só uma volta. Por cima de 8. Por cima de 8 e aqui por baixo de 1. Na esquerda dele por baixo de 1. Assim. Repete a que fez lá atrás. Lá na direita, repete aqui na passada. Por baixo de 1. Sobre 2. Por baixo de 2. Sobre 2 por baixo de 2. Assim. Sobre 2 e por baixo de 2. E sai aqui na esquerda sobre 2. Apertamos. De esquerda para direita aqui já é a última passada. De esquerda para direita já vai fechando. Por baixo de 1 sobre 2 por baixo de 2. Agora já vai separando as duplinhas. Sobre 2 por baixo de 2. Assim. Sobre 2 por baixo de 2. E apertamos. Baixo 7 assim. E sobre 8. E aqui na passada do meio, repete por baixo de 1. Sobre 2, por baixo de 2. Agora já vê a duplinha aí que ele vai separando. Que agora já tá junto, às vezes não dá para ver direito. Mas já tem as duplinhas. Por cima de 2, separa a duplinha. De cima para baixo. Sai separando a duplinha de baixo para cima. Sobre 2, baixo 2. Separando a duplinha lá na frente. Tá na direita saindo. Apertamos. Assim. E aqui agora da direita para a esquerda, por baixo de 2, separa a duplinha aí, ó. Por baixo de 2.
E vai separando duplinha de novo. Sobre 2 por baixo de 2. Assim. Sobre 2 por baixo de 2, que agora tá fazendo melhor porque não tá muito apertado. Assim. Sobre 2 por baixo de 2. E sobre 2. E aqui por baixo de 8. Sobre 2 por baixo de 8. Aperta. Agora sobre 8. Agora que como ele tá junto é melhor contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobre 8 por baixo de 2. Assim. Sobre 2 por baixo de 2. Aqui na esquerda dele. Assim. Sobre 2 e por baixo de 2. Eu fico as duplinhas juntas na última passada e é só ir separando elas. Sobre 2, entra separando uma duplinha e sai separando outra duplinha ali, na esquerda. Assim. Entramos aqui agora junto com o tento que começou a trabalhar, com o pé do tento que eu falo. Assim. E por fim terminamos de fazer o passador. Temos essa borracha daqui. Cortamos as pontas. Muito obrigado a todos. Que Deus proteja a todos e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.